dificuldades para sair, por exemplo, da Adventista do sétimo dia, eles alegam que de fato sofreram essa coação no sentido de serem reputadas agora como apóstatas. Por quê? Porque ele abandonou para viver uma vida de pecados no mundo, ou ele foi para alguma religião mística, esotérica, ou para algum culto estranho, algum culto satânico. Não, a pessoa quer sair da Adventista para ir para uma Batista, ou quer ir para uma Assembleia de Deus, ou quer sair de uma Adventista para ir para uma Wesleyana. E eles reputam isso como apostasia. Por que eles reputam como apostasia? Porque eles se entendem a única igreja. Eles se entendem a última, é a única revelação, tá certo? Aqueles que a igreja remanescente, como eles mesmos se declaram. Então, se eles são a igreja remanescente, tudo tem que convergir para eles. Tem que sair das outras igrejas e ir para eles. Quando saem da igreja deles para ir para uma outra, aí é um apóstata. Por quê? Porque eles consideram todas as outras igrejas como Babilônia. É nesse sentido. Aí você vê o exclusivismo que está em tela aí. E você vê a característica herética desses movimentos. Tá? Então você vê essa situação da culpabilidade no sentido de atribuir esta perda de comunhão, perda de salvação, por estarem saindo de dentro daquele movimento. E aí você vê que aquele movimento exercia um poder de aprisionamento, né? As pessoas estavam cativas dele. Ameaças no item G da página 19. Dizem que Deus irá os destruir por desviar-se da verdade, entre aspas, né? Às vezes a ameaça física é usada, entretanto não frequentemente. Com relação a essa questão de ameaça física, de risco à vida, a gente pode falar de duas situações, em questão a outras religiões. Podemos falar de judaísmo e de islamismo. Então, quando um missionário cristão trabalha entre os judeus ortodoxos, tá? Porque o judeu é etnia, então você tem diversas práticas hoje dentro do judaísmo. Tem judeus liberais, tem judeus ateus, judeus que não creem em Deus. Então, o judeu é etnia, tá? Agora, o judaísmo é a religião. Então, alguns são mais liberais, outros são mais ortodoxos. Então, se você trabalha entre eles, entre os judeus mais ortodoxos, e você consegue, né, através do evangelismo, uma conversão, essa conversão gerará um abandono daquele membro da família que se converteu. Aquela pessoa será rejeitada pela sua família. Então, uma conversão necessitará também um acolhimento, porque aquela pessoa será rejeitada da sua família. E aí, falando em islamismo, e aí, claro, o islamismo é uma grande árvore com muitos ramos, né? Então você tem, saindo de islamismo, pelo menos, os sunitas e os xiitas, tá? E os xiitas são tanto mais radicais, mas também dentro dos sunitas, você tem, em muitos locais, uma tendência mais agressiva ou uma tendência mais moderada, tá? Mas acredito que em todas elas há sim uma agressividade para com os que se convertem. Uma variação indo de alguns que de fato matam os que se convertem, tá? Para outros que na verdade rejeitam, né? Outros que diante de uma conversão há uma rejeição por parte dos seus familiares, dos seus amigos. Então, por isso que é difícil trabalhar dentro da janela 10/40, porque você tem ali comunistas, tá? Uma ditadura comunista que impõe um ateísmo, que persegue todas as religiões, e você tem um islamismo muito difundido, onde tem a Sharia, tá? A lei islâmica, que persegue, que proíbe qualquer tipo de conversão. Então, se há uma conversão, há também uma rejeição e há possivelmente morte. Então, se a pessoa se converte, ela será morta, tá? Então, por isso que há grande dificuldade de trabalhar dentro dessa região. Então, você tem esses riscos aí que são oferecidos por essas religiões, tá? Que proíbem, tá? A conversão, proíbem que algum de seus membros se converta para outra fé. Você tem esses problemas aí, tanto em relação a seitas pseudo-cristãs, quanto em relação a outras religiões. Com relação a seitas pseudo-cristãs nacionais, né, ou até em outros países, como Estados Unidos ou na Europa, a questão será a rejeição, né? As pessoas que se convertem
saem de uma testemunha de Jeová, de uma adventista, do mormonismo, eles serão desprezadas, né? Então haverá um desprezo por parte de familiares e amigos que não aceitam, né, que haja conversão daquela pessoa para outra fé. Na página 20, origem das seitas. Vamos aí para esse trecho agora. Origem das seitas. Eu quero colocar um outro quadro aqui, para a gente aproveitar também esse conteúdo. A gente vai falar um pouco acerca disso agora, tá? Acerca de origem das seitas. Deixa eu chegar, localizar aqui, só um minuto. Passar aqui conteúdo. Vamos lá. Vou colocar esse quadro aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala melhor acerca dele, tá? Vamos agora para origem das seitas. Na página 20 nos diz o seguinte, ó: desde o início dos tempos, a Terra tem sido o palco de uma guerra cósmica entre Deus e Satanás. Deus se revela por meio da sua palavra e pede que as pessoas respondam positivamente a esta revelação. Em contrapartida, Satanás trabalha arduamente e insistentemente, tentando cegar as pessoas para a verdade de Deus. O grande problema é que muitas pessoas acreditam que as perversões satânicas são verdadeiras. Então, aquilo que fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não compreendessem o Evangelho. Então, você tem essa dita cegueira, né? Então, quando o diabo promove, como aconteceu no Éden, promove que aquilo que é um mal seja visto como vantagem, seja visto como liberdade, seja visto como autonomia. Então a promessa que Satanás fez para Eva é: não morrereis, antes sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, sendo que Deus já havia falado a Adão claramente para não provar, para que não morresse. Adão certamente comunicou isso à sua esposa, tanto que a resposta que ela dá à proposta da serpente é: podemos comer de todas as árvores, menos dessa, tá? E a contrapartida que a serpente apresentou, na verdade Satanás por meio da serpente, é: não morrereis. Então ele contradisse as palavras de Deus: não morrereis, antes sereis como Deus. Então a grande questão de Eva, e certamente também de Adão, Eva deu a Adão e Adão também comeu junto com ela, o crime de Adão é até maior, porque Deus falou pessoalmente com ele, né? A grande proposta ali foi deidade, tá? Então, enquanto eles tivessem acesso à árvore da vida, eles não pensavam em morte, não tinham essa preocupação com a morte, tá? Mas a grande cobiça, aquele que chamou a sua atenção, foi a proposta de ser como Deus, tá? Não apenas ser semelhante a Deus, mas ter, vamos dizer, autonomia, o poder, tá certo? A autoridade. Então por isso que ele diz: sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí eles pensavam que que Deus estava ocultando isso deles, Deus estava privando disso. E quando eles de fato aceitaram a proposta e tomaram daquilo e levaram para dentro dele, participando daquele pecado, eles viram que aquilo destruiu a sua natureza enquanto puro, enquanto pureza espiritual. E agora eles estavam contaminados e não sabiam lidar com esse tipo de conhecimento de duplicidade, conhecimento do bem e do mal, tá certo? E isso causou neles um descontrole, um desconforto, tá certo? Então, quando Deus ele vem interagir, eles se escondem, eles não se revelam para Deus, eles estão com vergonha, eles estão com medo. Então veja que aquilo trouxe para eles destruição da sua natureza, da pureza que eles desfrutavam, tá certo? Então você tem essa situação desta proposta satânica que é repetida diversas vezes. A pessoa vai ter liberdade, a pessoa vai fazer o que quiser da sua vida, vai gozar de prazeres, vai ter o que quiser, vai fazer o que quiser, vai ser dono do seu nariz, vai ser como Deus. E aí quando a pessoa embarca nessa sedução, se flerta com isso e se deixa levar, quando ela vê o que ela comprou lixo, ela comprou um conteúdo podre, tá certo? Algo que traz para dentro dela destruição, algo que traz condenação, que separa ela de Deus, que aparta ela de Deus.
Então isso é repetitivo, isso é repetido ao longo da história. A proposta é sempre essa. A proposta é sempre de liberdade, de fazer o que quiser, de ser dono do seu nariz, de consumir o que quiser, de fazer o que quiser da sua vida. Mas quando você embarca nessa sedução e se deixa levar e cai dentro dessas práticas, desse pecado, você vê que tudo isso traz destruição, traz quebra da comunhão com Deus, traz afastamento de Deus, condenação, morte. Então esse tem sido o combate, né? No sentido de Satanás fazer frente a Deus, que Satanás não pode fazer. Satanás é uma das criaturas de Deus. Deus é todo poderoso. Mas o que temos aí? Deus trazendo a verdade, sempre disponibilizando a verdade para todas as pessoas, e Satanás sempre tentando a seduzir para a mentira. Então quando elas se deixam levar, se deixam seduzir, elas pensam estar obtendo vantagens para si, mas quando elas de fato começam a desfrutar disso, veem que tudo que elas obtêm é destruição, né? Pecado, é queda, é morte, é separação de Deus. Então essa é a grande manipulação que Satanás faz por meio das seitas, sempre oferecendo algo como se fosse extraordinário, grandioso, maravilhoso, secreto, que ninguém nunca teve acesso, e que a pessoa agora, devido a alguma característica peculiar, ela agora vai ter acesso a isso, e quando ela embarca nisso, ela se vê cativa, se vê presa, né? Se vê enganada, ludibriada. Então na continuação diz, entre as muitas razões para o surgimento das seitas e falsos ensinos no mundo hoje, destacam-se a ação diabólica no mundo, conforme 2 Coríntios 4:4. B. Ação diabólica contra a igreja, né? Mateus 13:25. C. Ação diabólica contra a palavra de Deus, então atentando contra a verdade da Sagrada Escritura. Mateus 13:19. D. O descuido da igreja em pregar o evangelho completo ou pleno, né? Mateus 13:25. E a falsa hermenêutica, 2 de Pedro 3:16, constituirão doutores conforme as suas próprias concupiscências, doutores que estão hoje afirmando para ter orgulho de ser gay, doutores que estão afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada, então doutores que estão afirmando todo tipo de loucura contrária à Sagrada Escritura, porque são doutores conforme a sua própria concupiscência, conforme a sua própria carnalidade. Doutores que estão afirmando que Jesus não andou sobre as águas, por exemplo, que aquilo é somente uma metáfora. Estão desacreditando a Bíblia, estão desacreditando os milagres, estão contrariando flagrantemente a Sagrada Escritura. Por quê? Porque são doutores conforme a sua própria concupiscência, alimentados pelo seu próprio pecado, alimentados pelos seus próprios desejos, e justificam esses desejos por meio de argumentações, manipulando a Sagrada Escritura, né, deixando ambígua a sua abordagem, relativizando e fazendo com que a Sagrada Escritura seja lida incorretamente, e assim possam justificar seus pecados, seus erros, sua própria forma de interpretação. Tá? Então temos aí ataques contra a Sagrada Escritura e contra a Igreja de Cristo. A falsa hermenêutica, conforme segunda carta de Pedro 3,16. A falta de conhecimento da verdade bíblica, 1 de Timóteo 2, porque se houvesse um bom conhecimento, se houvesse um interesse, você tem hoje muitas Bíblias disponíveis, que não haviam na Idade Média. As pessoas morriam por tentar adquirir uma Sagrada Escritura. Pergunte aos valdenses, que tiveram seus filhos mortos, batidos contra as rochas, porque eles estavam traduzindo Bíblias. Então a Igreja Católica os perseguiu, proibindo de traduzir as Bíblias, e de tal forma foi brutal essa perseguição que eles batiam os filhos deles contra as rochas para proibi-los de traduzir Bíblias. O que eles queriam? Traduzir Bíblias, difundir esse conhecimento, pregar, o que a Igreja Católica não estava autorizando, porque ela queria deter somente para si a possibilidade da leitura, da interpretação, manter o povo cativo, totalmente cativo aos seus sacerdotes. Ok? Então, devido aos valdenses tomarem essa iniciativa, pagaram um alto preço. E hoje você compra a Bíblia de, sei lá, 10 reais. Você pode achar a Bíblia até de 5 reais, talvez. E as pessoas leem por causa disso. Então você tem hoje a informação. Você baixa uma Bíblia de graça. Tá certo? Um PDF inteiro da Bíblia de graça. Você lê.
em qualquer língua. Eu tenho um aplicativo aqui que eu leio a Bíblia em qualquer língua, no meu computador. E aí alguns aproveitam dessas vantagens. Todos aproveitam? Certamente que não. Por eles não aproveitarem disso, por eles não se prepararem, não adquirirem conhecimento bíblico, as seitas têm muita liberdade, têm muita possibilidade de ação, tá certo? Conseguem enganar muitas pessoas. Por quê? Ignorância, falta de conhecimento bíblico. Quando a pessoa não tem conhecimento bíblico, o que disserem para ela como pregação, ela acredita ser verdade. Porque elas não fazem como os bereanos. O que os bereanos faziam? Paulo pregava e eles conferiam se estava conforme o texto que ele havia citado. Se ele distorceu o texto, se ele leu o texto incorretamente, se ele interpretou incorretamente. Então Paulo louva aquela presteza dos bereanos em analisar tudo aquilo que ele estava pregando. Então ele entendeu que aquilo era um comportamento correto. Tá? Então, inclusive, ele tinha muita maturidade, muito preparo para não se ver intimidado por isso. Tem líder que, se ele estiver pregando, você estiver analisando, e se você questionar ele depois do culto, ele vem com aquela conversinha: não toqueis no ungido do Senhor. E esse não toqueis no ungido do Senhor não diz respeito a pessoa não poder ser questionada, mas sim no sentido de não dever ser agredida. E aí, corretamente, de fato, não deve se partir para cima para dar um tapa, né, ou dar um soco no líder porque você não gosta dele. Mas você questionado com relação à sua pregação é plausível, é completamente correto, garantido pela Sagrada Escritura, tá certo? Então, esse não toqueis no ungidos do Senhor não diz respeito a essa condição de não ser analisado, não ser avaliado. Isso não está em conformidade com a leitura correta do texto, ok? A falta de conhecimento da verdade bíblica, conforme 1 Timóteo 2. O G é a falta de maturidade espiritual, Efésios 4,14. A falta de maturidade espiritual leva a pessoa, como Paulo alertou a igreja em Colossos, preso, Epafrodito, se não me engano, que foi até ele levar a situação da igreja de Colossos. E ele escreve uma carta muito útil, ele diz para não se deixar levar pelo culto dos anjos ou suposta humildade, tá certo? E culto dos anjos, como ele coloca, e não se deixa levar por conversações de genealogias. Quando ele fala acerca disso, é extraordinário. Por quê? Porque é exatamente no meio desse tipo de coisas que muitas pessoas são envolvidas, nessa suposta espiritualidade, tá? Então, as pessoas são atraídas para isso, atraídas para esses cultos exóticos, cultos estranhos. Você vê isso muito em campanhas de oração em lares. Vamos orar pela foto, vamos orar pelo pedaço de roupa, vamos orar pelo copo com água, vamos ungir tudo que tem dentro de casa. Então você tem toda essa espiritualidade distorcida, os elementos sendo usados de forma incorreta, ou sendo atribuído poder divino a objetos. Então a rosa ungida, o sal, tá certo? Ou ungir todas as coisas, ou orar por peças de roupa, ou orar por foto. Então você tem toda essa distorção da espiritualidade que Paulo já observava no seu tempo, e que muitas das vezes se manifestava com outras formas, mas que era a mesma distorção, dentre elas o chamado culto dos anjos. Então, em vez da pessoa adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo, ele ia adorar a estes personagens angelicais, pedindo para que eles interviessem como mensageiros de Deus, ou como pessoas que poderiam trazer a bênção de Deus, em vez de pedir diretamente a Deus por meio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então você tem aí uma distorção da espiritualidade, e é isso que Paulo estava alertando, e é esse o mesmo alerta que precisamos para os dias de hoje, porque ainda corremos o mesmo risco que corriam essas comunidades, com outros nomes, mas a mesma prática, certo? Na página 21, porque as seitas estão crescendo assustadoramente. Aí ele traz um texto de Norman Geisler, que inclusive eu já li. A igreja não tem ido ao encontro das mais profundas necessidades das pessoas, não tem oferecido a elas o sentimento de fazer parte, tá? Outros fatores que ele cita é fruto da pós-modernidade. Então, falando acerca da atitude da igreja, ou da falta de ação, né, da falta de atitude da igreja em alguns momentos, nós temos o risco da igreja ela se limitar à repetição de liturgia. Então, às vezes, a igreja entra numa certa liturgia repetitiva e ela acha que isso é suficiente.
tá? Tem culto por aí que parece que virou missa já, né? Então é aquilo lá, canta 3 hinos, traz uma saudação, uma pregação, às vezes bem repetida já, sem uma busca maior de entendimento de outros temas provocativos, tal. Faz uma oração, recolhe as ofertas e vão para casa. E nessa repetitividade, nessa falta de espírito, nessa falta de dinâmica, tá certo? De condução, de inspiração da parte do Espírito de Deus, muitas das vezes a igreja não atende às necessidades. Então a igreja precisa estar consciente do seu papel apologético, tá? A igreja, o pastor, a liderança, os presbíteros, tá? Aqueles que têm fala na igreja, aqueles que comunicam, ensinam, aqueles que são líderes de grupo, que estão próximos das pessoas, precisam estar consciente das ameaças que surgem para que possam então trazer o tema à baila, se preparar para isso e comunicar a verdade da Sagrada Escritura, para que as pessoas sejam alertadas, para que as pessoas sejam preparadas e elas não sejam apanhadas por essas diversas teias, diversos riscos, tá, que são oferecidos dentro desse contexto que estamos vivendo na atualidade. Então a igreja precisa se posicionar, ela não pode se eximir, ela precisa manifestar, né, a verdade em Cristo Jesus, ela precisa confessar com tranquilidade a razão da sua fé, conforme Pedro aconselha, conforme Pedro orienta. Então isso parte sim da liderança, da preocupação da liderança em abordar esses temas, em trazer isso biblicamente, em preparar as pessoas, discipular melhor as pessoas. E aí temos, por exemplo, a escola bíblica dominical é maravilhosa, porque é uma oportunidade ímpar de abordar temas de uma forma mais sistemática e conduzir uma aula abordando cada um dos seus aspectos, argumentar, ouvir, tá certo? O ponto de vista dos alunos, ouvir os questionamentos, responder, sanar dúvidas. É uma oportunidade ímpar, uma oportunidade maravilhosa. Mas isso não precisa ficar limitado só à escola bíblica dominical. Você tem reunião de grupos, você tem os cultos, você tem o culto de doutrina, você tem o culto público de domingo, onde algumas coisas podem ser abordadas também. Então a igreja precisa estar atenta a isso para se posicionar e para preparar os membros para que estejam vivendo uma fé sadia. Quando ele fala de pós-modernidade, do que estamos falando? Estamos falando que saímos do que chamava-se modernidade. Tá? Então na modernidade havia uma afirmação científica cada vez mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Havia uma afirmação científica, as ciências estavam então estabelecendo a sua forma de teoria, né? A sua forma de verdade. Então as ciências da biologia, tá? Da filosofia, da psicologia, que saiu dentro da filosofia, tá? Então as ciências, a física, então, conforme eles foram obtendo mais meios de verificação, foram avançando e produzindo mais conhecimento, houve também uma afirmação. Agora, o que eu destaco em relação a isso? A busca pela verdade. Então você tinha cada vez mais uma busca por estabelecer como chegar à verdade, como investigar a natureza, investigar as ideias e chegar à verdade. Então esse é o período que podemos chamar de modernidade. Quando saímos aí da Idade Média, adentramos ao iluminismo, tá? Dentro desse iluminismo, uma busca pela verdade. O que é a pós-modernidade? É quando não estamos mais interessados tanto no sentido da afirmação do que é a verdade, mas estamos mais interessados na afirmação daquilo que é, para mim, a verdade. Então há agora uma relativização da verdade, tá? Inclusive com... deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui dos personagens. Eu sei que Derrida é interessante porque ele faz bastante uma espécie de uma desconstrução, tá? Então ele promove que a pessoa desconstrua aquilo que foi produzido textualmente anteriormente, ele faça uma leitura a partir do seu próprio ponto de vista. E eu posso citar também Jean-Paul Sartre, tá certo? Com o existencialismo. Então você agora não tem tanto uma busca por uma verdade fixa, mas você tem agora muito mais uma relativização dessa verdade, com o que é verdade para mim não necessariamente é verdade para você. Então com essa relativização você tem agora uma abertura para a entrada cada vez mais forte de esoterismo, tá?
de cultos orientais, de filosofias orientais, tá? Então, com esta mescla, com essa abertura para essas novas formas de verdade, essas novas formas de pensamento, você tem agora a constituição daquilo que podemos chamar de pós-modernidade. Então essa pós-modernidade ela é muito mais relativista e ela é muito mais aberta para essas diversas possibilidades. E aí dentro disso a gente hoje interage com uma gama de possibilidades muito maior. Então tudo bem que ameniza um pouco daquela rigidez, daquela busca pela verdade que a gente viu há certo tempo atrás, mas por outro lado, assim, abre um leque de possibilidades absurdas para loucuras, para pensamentos absurdos, para pensamentos incoerentes e que estão presentes e que são validados e que são possíveis na atualidade, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo relativizado, tá? Então por isso que você tem hoje uma entrada muito forte de principalmente pensamento oriental, né, que você vê hoje muito presente na nossa sociedade, tá? Então isso aí você tem chamado mundo pós-moderno. Por isso a igreja precisa firmar suas estacas sobre a verdade para que não venha a se tornar mais um centro religioso. Tem como objetivo fazer com que as pessoas se sintam bem. Aí é sempre essa justificativa, né? Inclusive uma coisa que ele cita aqui é fácil. Na era da pós-modernidade ele cita, né, a questão do narcisismo, ó. Entre outras características que destacam o narcisismo, o hedonismo e o consumismo. Exatamente, o narcisismo, Narciso, né, aquela lenda de Narciso que olha pelo espelho d'água e morre afogado de tanto amor, paixão que ele tinha pela sua própria imagem. Então esse amor excessivo por si mesmo, né? O hedonismo, que é a busca do prazer, então o prazer acima de todas as coisas, né? Então o prazer é o motivo de todas as coisas, é o fim delas, tá? E o consumismo, então você tem essa situação também de que as pessoas elas estão buscando por aquilo que lhes proporcione prazer imediato, tá? Então a religião meio que vira um produto. Então, a pessoa ela vai, participa lá de algo que venha do Oriente, aqueles centros holísticos, né? Então você tem, por exemplo, esqueci agora que a pessoa espeta um monte de coisa nela mesma, mas me esqueci. A pessoa vai para um centro holístico, participa disso aí ela vai numa missa, mas também vai num culto na pentecostal, aí daqui a pouco ela consulta o horóscopo, e assim vira uma salada, vira uma miscelânea de coisas. Por quê? Porque tudo é produto. Então ela busca o quê? Aquilo que lhe traga mais prazer, aquilo que lhe traga mais satisfação, aquilo que narcisisticamente diga que ela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você tem, por exemplo, a chamada teologia do coach, que diz que você é o ponto fraco de Deus. E aí? Você olha para um negócio desse e você fala, muito bem, então você é a última bolacha do pacote, é isso que está querendo dizer. Você é a Coca-Cola no meio do deserto. Então quer dizer, a pessoa ela ganha uma importância tão grande, o indivíduo ganha uma importância tão grande que todo mundo existe para servi-lo, tá? O universo existe para te servir. Esse é o tipo de loucura que as pessoas adotam hoje, tá certo? Então aí você entra por essa questão pós-moderna, relativizada, tá certo? E essa tendência narcisista, hedonista e consumista que fazem das diversos tipos de religiões presentes no mercado meros produtos, e a pessoa vai consumindo esses produtos conforme o seu interesse. E aí você ouve no rádio, por exemplo, o cara dizendo, a sua igreja funciona? E o que entendemos como igreja que funciona? Uma igreja onde você entrou com dívida, você dá lá um dinheiro, participa de uma campanha e vira milionário. Uma igreja onde você entra cheio de pereba, você participa lá de um sal grosso, uma rosa ungida, qualquer coisa lá, pedra ungida, vassoura de fogo e tudo mais, e você é curado. Uma igreja onde você entra solteiro e você sai casado. Esse tipo de coisa, é um comércio, é uma barganha, tá? Então as pessoas estão barganhando por meio desses diversos movimentos presentes no mundo da atualidade. A frase que eu queria encontrar é essa aqui, ó, página 22. Se você se sente bem, faça. Eu olho para essa frase, que inteligentemente o autor coloca aqui, como uma crítica, né? Se você se sente bem, faça. E eu lembro de uma frase de um ocultista
tá certo? Muito conhecido hoje, que ele diz: faz o que tu queres, isso é tudo da lei. Isso está presente, se eu não me engano, na Bíblia Satânica de Anton LaVey. Tá? Então, faz o que tu queres, isso é tudo da lei. É o tipo de filosofia que é abraçada hoje, que é difundida hoje, que é alimentada por meio desse pensamento da atualidade. E isso está em contraste com o Evangelho.